sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à segunda temporada do Pode Ser Mais Cast. Eu sou Camila Lima, do @eu sou Camila Lima _, sou professora, sou terapeuta, sou mentora de mulheres e vou conduzir vocês por conversas com propósito, por conversas com consciência, com novas perspectivas, por novas perspectivas que ampliam a nossa visão e inspiram conhecimento. E esse conhecimento transforma, né, gente? Toda transformação começa por uma nova compreensão. E hoje eu recebo duas terapeutas ocupacionais para a gente poder falar de um assunto que eu adoro e que foi muitíssimo pedido. A gente vai falar sobre desenvolvimento infantil. Então, elas são duas sócias de duas clínicas aqui em Sorocaba, a Clínica Conecta e a Trilhar, Centro de Terapias Integradas, que trabalham com uma equipe multidisciplinar no desenvolvimento infantil e adolescente. A Gabriela Prado, ela é TO há 19 anos, acompanha crianças e famílias em diferentes etapas do desenvolvimento, e a Stephanie, que é terapeuta ocupacional, há 10 anos dedicada ao atendimento infantil com foco no desenvolvimento, autonomia e qualidade de vida das crianças. Antes da gente começar, sejam muito bem-vindas, muitíssimo obrigada. Antes da gente começar, eu vou somente agradecer aos nossos parceiros, porque sem eles, isso aqui não seria possível. Primeiramente, eu quero agradecer a Elaine Moda Feminina, que é quem me veste. Olha esse look maravilhoso que eu estou aqui hoje. A Elaine, ela é consultora também de imagem e estilo e ela tem uma loja incrível com peças exclusivas. Então, se você busca aí um look para um momento especial, para um aniversário, para uma festa, ou mesmo se você quiser renovar o seu guarda-roupa, tenha certeza de procurar a Elaine Moda Feminina, porque ela, além de tudo, ela traz uma consultoria, um olhar diferenciado, não é só roupa, né? É uma troca que acontece ali com a Elaine. Quero agradecer também a Carol Moreira e a Joyce do Aura Beauty Hair, que é responsável pela minha make, pelo meu cabelo. Elas têm um atendimento maravilhoso, super acolhedor, ali no Jardim Piazza de Roma. O salão é conhecido por suas técnicas de corte, coloração, alisamento e terapias capilares. Quero também agradecer a Luciana Santos, que é a fundadora do Instituto de Direito Consciencial e do Campo, que é a advogada responsável por todos os processos aqui jurídicos, todos os contratos do Pode Ser Mais Cast. Bom, então vamos lá, sem mais delongas, quero falar com essas mulheres maravilhosas que estão aqui à minha frente. Primeira coisa, a gente estava conversando antes do programa, né, do iniciar. Existe muita dúvida entre o papel da terapeuta ocupacional e da psicóloga. Quem quer me explicar aí como que a gente consegue diferenciar quando eu procuro uma, quando eu procuro outra? Se a gente for pensar em terapia ocupacional, a gente sempre pensa em ocupação, em atividades, em práticas de vida diária. A terapia ocupacional ela trabalha diante disso, das dificuldades da criança e das potencialidades. Mas o ser humano ele não dá para separar, né? Então assim, a terapia ocupacional também trabalha a saúde mental, a saúde física e todas elas. A psicologia trabalha a saúde mental. Porém, ela vai trabalhar mais questões emocionais, de comportamento, questões que a criança está tendo dificuldade de se organizar, mas não na prática, né? A terapia ocupacional vai fazer isso de uma forma mais prática no dia a dia, com a ajuda na rotina, no fazer, no brincar, ajuda nesse desenvolvimento. Então, às vezes, fica muito difícil para os pais saberem, mas quem eu procuro? Sim, e como que a gente descobre quem a gente procura? Na realidade, vai depender. Enquanto pais, né? Porque eu sou mãe, eu tô aqui curiosérrima sobre. Depende muito da demanda.
Camila, Uhum. vai depender muito da queixa. O que que a criança está apresentando? Qual é a dificuldade? Para daí eu saber direcionar para quem eu vou ir, de fato. Tá, no caso de uma criança, por exemplo, que passou por uma separação dos pais, né, os pais se separaram, quem que eu busco? Ou depende do que aquela criança está apresentando? É, acho que depende muito do que a criança está apresentando, né. Inicialmente a gente pensa na psicóloga, né, porque aí é uma questão, familiar, né, envolve muita questão emocional também, né. Mas o quanto dessa rotina da criança tá atrapalhando, né. Então a TO sempre vai ver a ocupação da criança, né. Tá atrapalhando na escola, tá atrapalhando nas atividades de vida diária dela, então, por exemplo, no sono, para tomar banho, para se alimentar, né. Então a gente sempre pensa o que está atrapalhando na ocupação da criança, a gente pensa na TO, o que que a TO pode auxiliar, né. E vai muito de uma avaliação também, né, então, às vezes a TO vem para a TO, a gente avalia, então, é mais uma questão emocional, então vamos mandar pra psico, ou a psico também ter esse olhar, né, e às vezes o conjunto das 2 profissões também vai auxiliar, né, então a psico vai trabalhar bastante esse emocional, essa questão mental da criança, e a TO a gente vai trabalhar como que tá essa rotina dela, o que que tá, dificultando e a gente vai tentando adequar aí com as 2 profissões, né. Entendi. Tá, então vocês são uma equipe multidisciplinar. Lá na clínica, na mesma clínica, tem psicóloga, tem Fono, psicopedagogo, tem fono, tem o que que tem. tem lá na clínica? Nós temos psico, nós temos nutricionistas, nós temos fono e agora vai ter uma fisioterapeuta também. Então, Uhum. assim, a gente trabalha todo mundo junto. TO, psico, dependendo muito da demanda, mas a maioria das crianças acabam passando por mais de um dos profissionais. E aí a gente tem que ter essa conversa, né? Qual é a demanda? Então, olha, eu atendo até aqui, eu ajudo nesse sentido, você entra nesse sentido e onde a gente vai se complementando, porque eu acho que uma criança, ela não, como eu falei, ela não se divide, né? Ela é um todo, então a gente tem que trabalhar um todo. Então essa equipe tem que ter esse olhar. Como eu vou trabalhar um todo? E chega num limite de uma profissão que você não consegue dar conta de tudo. Se você sozinho não vai fazer tudo. Então você vai precisar dos seus colegas. Então essa discussão, essa organização em equipe precisa acontecer, para que a criança seja vista de uma forma única, né? Que cada um é único e cada um tem a sua dificuldade. E aí cada profissional vai se organizar, vai se ajudar para conseguir atingir aquela meta ou aquela dificuldade ou aquela necessidade que aquela criança está naquele momento apresentando. E qual que é a queixa principal, assim? Eu acredito que cada uma vai para um lado, não sei se eu estou Uhum, errada, né, uhum, porque vocês se completam, mas ao mesmo tempo uma vai para um lado e outra uhum. para o outro. Sim. Qual que é a queixa principal dos pais que chegam até você? Ah, varia bastante, assim, mas o que a gente vem percebendo, assim, é bastante questão alimentar, tá chegando bastante, né, de Que é seletividade? seletividade, Sim, isso. Às vezes vem com, dificuldades nas atividades de vida diária ou, então, assim, a criança não está conseguindo se trocar sozinha, né. Às vezes de grande agitação também, a gente vem pegando bastante criança que a mãe chega, ele é muito agitado, ele não consegue ficar na sala de aula, em não presta casa não presta atenção. atenção, em casa ele fica correndo para um lado para o outro, então varia bastante, assim, a as queixas que chegam até nós, né. No caso, e quando é que vocês identificam que é preciso, por exemplo, passar por um neuropediatra, um neuropsicólogo, no caso dos laudos, né? Uhum, Vamos falar um pouquinho sobre os sim. laudos. Eu acho que essa é uma dúvida aí, de muitas pessoas. Vocês acreditam que existe aí um aumento no caso de crianças laudadas hoje em dia? Uhum. Ou é algo que a gente não tinha muita consciência, que a gente passou a ter consciência agora? Qual que é, Eu, o que que vocês pensam sobre eu isso? acho que são as duas coisas. Primeiro que a informação ela tá chegando de uma forma mais rápida e as pessoas estão buscando mais. Eu acho que isso é um ponto, né? Então, assim, os médicos estão com um olhar diferente. Antigamente, a criança tinha uma dificuldade para andar, por exemplo. Sei lá, uns 20 anos atrás, mais ou menos. Ai, cada criança tem seu tempo, né? No tempo dela. E isso gerava na mãe um conforto. Lógico, se o seu médico tá falando pra você que é um tempo da criança, vamos aguardar, é um conforto. Só que daí você tem aquela coisa de mãe, porque mãe às vezes faz um comparativo, né? Principalmente você tem um mais velho e um mais novo, tá demorando um pouquinho mais pra fazer algumas aquisições, você fala, alguma coisa não tá legal. E aí você, enquanto mãe, fica com aquele questionamento. Às vezes você vai atrás de outras pessoas, às vezes você fica esperando aquele tempo.
Hoje em dia o médico já tem um outro olhar. Mãe, ele tá amamentando? Quando ele amamenta, ele olha para você? Então, hoje mudou-se até a forma dos médicos acessarem as famílias. Então, assim, os questionamentos são outros, né? Então, o olhar para o desenvolvimento tá diferente. Então, assim, você tem mais pessoas que estão estudando, pessoas que estão olhando isso, não só o médico, né? Às vezes a escola tem um olhar diferente hoje em dia. Elas ouvem falar, então, essa criança tá muito agitada, ou olha, ela tá muito no mundinho dela, tá muito quietinha. Por mais que seja pequenininha, o mínimo de interação é ficar junto, ficar do lado, não precisa dividir o brinquedo ainda, mas tá ficando do lado. Essa criança tá ficando muito quietinha. Ou, não, eu tenho uma que tá virando ponto cabeça a sala. Então, assim, o olhar mudou. Então, as pessoas começam a ter mais consciência. As mães começaram a estudar mais. A informação tá chegando. Tá chegando, porque antes, né, eu falo, não tem manual para ser mãe, para ser Não. pai. E um dos motivos pelo qual eu trouxe vocês aqui é justamente para educar esses pais, né? Aonde que a gente busca, né, hoje em dia informações, mas informações consistentes, Sim. informações relevantes de profissionais que estão no mercado há muito tempo, 19 anos, 10 anos. Então, existe uma seriedade por trás do seu trabalho, porque hoje em dia, com a internet, tem muita gente que ganhou voz, Sim, Sim. né? com E nem certeza. sempre essa voz, ela é a voz do profissional. Uma voz verdadeira, né? Exatamente, Correta, coerente. né? Então, é esse lugar que eu quero, é trazer realmente instrução e informação para esses pais que muitas vezes não fazem, porque estão perdidos. Porque Sim. não sabem qual é a primeira dúvida, né? Quem eu procuro? É uma psicóloga? É uma TO, né? Sim. Então, por isso que a minha primeira pergunta foi: qual é a principal queixa? E aí, dentro dessa pergunta, você trouxe sobre a seletividade alimentar. Seletividade alimentar é um indicativo de que essa criança vai desenvolver algo lá na frente? Não. 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 Precisa ser É. investigado. Conta um pouquinho sobre isso. As dificuldades alimentares, né, ela nem sempre está relacionada a algum diagnóstico, né? Então, a gente tem crianças, tem adolescentes, adultos até, né, que têm dificuldade alimentar, mas isso não é um indicativo que tem alguma coisa, por exemplo, que tenha um autismo, né? A gente liga muito, às vezes, ao diagnóstico do autismo, né, essas dificuldades alimentares. Muitos autistas, sim, têm essas dificuldades alimentares, mas nem sempre quem tem dificuldade alimentar tem autismo, né? Então, a gente precisa investigar e avaliar, né? Porque às vezes é uma dificuldade alimentar específica, né? A gente tem que pensar que o autismo ele tem outras características diagnósticas, né? Então, nem sempre é um indicativo de que um anda do lado do outro, né? E quando a gente fala de seletividade, a gente já tá muito clichê. Meu filho é seletivo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, assim, a seletividade, ela exige um padrão. E muitas vezes as crianças têm dificuldades alimentares, preferências. Todos nós temos preferências. Eu prefiro determinada marca de chocolate do que outra. Eu prefiro comer determinado sorvete do que outro. Então, assim, temos preferências e as crianças também têm, só que elas aprendem isso mais cedo, muitas das vezes. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes a gente fala muito de seletividade e às vezes tem uma questão de dificuldade por N questões. Às vezes é uma questão biológica mesmo, às vezes é uma questão de fisiológica que a criança precisa passar para o médico, às vezes é uma questão alérgica e os pais às vezes não sabem ou não descobriram ainda porque aquela criança não come determinadas coisas, e às vezes é uma questão de preferência, e às vezes é de fato sim uma seletividade alimentar, então a gente tem que tomar muito esse cuidado. Então não significa que uma coisa está associada à outra. Pode ser, mas como pode não ser. Tudo precisa ser Investigado. investigado. Então, a gente parte dessa premissa. A Uhum. Clínica Conectar, então, seria um excelente lugar para esses pais buscarem aí o que está acontecendo. Ajuda para Isso. entender o que está acontecendo com aquela criança. Sim, porque você precisa de uma avaliação. E muitas das vezes você vai. Primeiro, igual você perguntou, por onde procurar? Às vezes o pai vai no pediatra, que é o médico que tem mais contato com aquela criança. Se o pediatra tá percebendo e você tá falando, olha, mas ele não tá comendo isso, olha, mais aquilo, eu tô com dificuldade desse sentido, eu percebo que tá diferente do meu outro filho, às vezes o próprio pediatra vai falar, então vamos fazer uma avaliação. E aí ele encaminha. Na maioria das vezes, ele vai encaminhar, às vezes, para psico, fono e TO. Sei lá, se tem uma relação de alimentação, uma relação de fala, ele vai encaminhar para fono. Às vezes, ele já vai encaminhar para todo mundo. E aí, não necessariamente essa criança tenha um diagnóstico, mas é para fazer uma avaliação.
justamente pra gente ter esse olhar. E aí, às vezes, eles pedem, vamos lá por 1 mês, 2 meses, pra vocês voltarem com o relatório pra gente saber. E aí, às vezes, tem mesmo algumas características e a gente não dá laudo, mas a gente pode falar, olha, a gente percebe certas características e o médico é quem vai avaliar. Então, E vamos aí a lá. gente faz encaminhamento. A TO, a terapeuta ocupacional, não pode dar laudo. Quem Não, pode dar laudo? apenas o médico. Somente o É. médico, nem a psicóloga pode dar laudo. Hoje em dia, neuropsicóloga, elas fazem uma avaliação, que a gente fala, a avaliação neuropsicológica, ela tem dados para uma suspeita, uma hipótese diagnóstica. Mas quem Pra vai auxiliar, fechar né? Para auxiliar no diagnóstico, né? descartes de algumas, porque tem vários testes, várias avaliações, então descarta algumas situações, e aí chega num determinado, olha, a característica dessa criança pode ser possível de. Então, é sempre uma suspeita, uma hipótese de um diagnóstico. Mas quem fecha um diagnóstico, quem pode dar isso para os pais, é sempre o médico. Antes da gente entrar, eu estava conversando com a Stephanie, que é aqui do estúdio. Inclusive, ela está até aqui. A gente estava falando da dificuldade dos pais de aceitarem que a criança precisa de ajuda. E isso deve dificultar muito o trabalho de vocês, né? Ou quando elas quando elas chegam, elas realmente estão assim buscando ajuda. E que Sim. tipo de ajuda vocês oferecem também para os pais? Porque os pais às vezes precisam de uma ajuda até para entender que o filho vai precisar, né, de acompanhamento. Às vezes o trabalho é mais com os pais do que com a criança, né? E Uhum. eu acho que essa dificuldade de aceitar o diagnóstico, eu acho que vem muito da idealização que a gente tem de um filho, né? Sim. Então a gente passa por vários momentos, É o né? luto, né, do filho, É né? como se Desejado. fosse um luto mesmo, Desejado. né? Então a gente tem as fases, né? Tem a negação, né? Daí até a gente chegar na aceitação, então demora, né? Tem pais que às vezes já vai vendo desde bebê, né? Já vai percebendo e já vai estudando, eles aceitam um pouco melhor, né? Aí a gente já tem alguns pais que não, às vezes leva para terapia, mas leva assim, não sei o que eu tô fazendo aqui. O médico Mas tô pediu pra trazendo, ver. o médico pediu, eu tô trazendo. Pelo menos leva, né? Pelo menos leva, né? Então, às vezes, essa aceitação, né? E a gente sabe que é difícil mesmo, né? A gente idealiza um filho, a gente nunca idealiza um filho que tenha dificuldade, né? A gente sempre quer um filho perfeito, né? Então, quando vem com essa dificuldade, é difícil para eles aceitarem. E a gente tem que dar esse tempo para eles, né? A gente vai indo aos poucos, porque também até o processo deles levarem para terapia já é um grande avanço. Né? Então, a gente tem que ir indo aos poucos com esses pais, até eles aceitarem, entenderem, e quanto antes aceitarem, melhor, né? Porque é mais fácil para a criança desenvolver, eles compreendem a dificuldade que a criança tem, né? A gente vai passando orientação, tem que fazer isso em casa, na escola precisa orientar isso, então vai facilitar o desenvolvimento da criança, né? Eu acho que é uma cautela que a gente tem também, é com relação a denominar o diagnóstico, né? Falar o diagnóstico. Às vezes a gente não fala necessariamente assim, olha, o seu filho tem autismo, ou o seu filho apresenta sinais de... Por mais que, às vezes, chegue com esse diagnóstico para nós. E aí, o pai, quando a O gente percebe... diagnóstico, você diz, é o laudo já fechado. O médico encaminhou, já vem com o diagnóstico fechado. Você sabe que a criança tem aquele diagnóstico. Se o pai e a mãe tá nessa negação, nesse luto, a gente não vai falar de cara assim, olha, o diagnóstico do seu filho é X, por isso que ele apresenta isso, isso, isso. Não, a gente vai mostrar para ela também as potencialidades dele. Eu acho que essa é a diferença da TO. A gente não vai só olhar, nossa, seu filho não faz isso, olha, ele não faz aquilo, olha. Numa das nossas perguntas na anamnese, a gente fala assim, quais as potencialidades que você vê no seu filho? Muitas mães ficam assim, não sei. Às vezes vê o conseguem. desafio, né? Porque tá muito a dificuldade. Então, às vezes, você tem que acolher esses pais de uma outra forma. Você vai ter que enxergar. Quem é seu filho? Olha, mas tá vendo que ele tem esse potencial? Olha o que ele consegue fazer. Eu percebi na avaliação que ele fez isso. Vocês já perceberam que ele consegue fazer determinadas coisas? E, às vezes, os pais também têm o oposto. Às vezes, eles não enxergaram nada daquilo. Quando a gente dá devolutivo e fala, olha, ele fez... Nossa, ele consegue? Consegue. Comigo ele fez, olha que legal.
E às vezes porque já tá tão cansada, tá vendo tanta dificuldade que não consegue enxergar o que ele já tem de Uhum. potencial. É porque é exaustivo, né? A busca por um Uhum. diagnóstico e uma Sim. criança que parece que não se encaixa, É. que é totalmente diferente das demais. E a Uhum. pressão da família também, né? Eu acredito que a família, em torno, os Uhum. avós, né, que vem de uma outra geração, porque, gente, a gente está falando aqui de uma mudança de geração, a gente está Sim. falando aqui de algo que é totalmente novo, né? E assustador, né? E Assustador. assustador, então a gente tem que identificar também, tem que, olhar o todo, né. Uhum. Você ia falar? É, acho que complementando o que a Uhum. Gabi falou, né, da questão das dificuldades, né, porque às vezes os pais vê só isso, né, a dificuldade e compara muito, né, com Uhum. outra criança. Ah, porque o primo faz isso, é da mesma idade e faz isso, e ele não faz. E daí a gente esquece de ver o que que a criança é boa, né, e daí a gente tem que partir daí. Vamos partir do que a criança é boa para a gente conseguir atingir o que ela não consegue, né. E porque pra gente mudar um pouco do olhar, né. Porque daí a gente só vê: "A criança não faz, a criança é incapaz". E não, né, ele é capaz de fazer outras coisas, É, né. porque ele desenvolve outras habilidades, o cérebro funciona de forma Sim. diferente, me corrijam se eu Uhum. estiver Não, errada, pelo pouco que eu já sim, estudei, eu tenho bastante interesse nesse assunto, mas o cérebro funciona de uma Sim. forma diferente, então ele vai uhum. ter algumas potencialidades e vai ter alguns desafios que É, podem ser desenvolvidos, e é aí que entra o trabalho da TO, entendi bem ou não? Isso isso mesmo. mesmo. É que a gente, se a gente for pensar em desenvolvimento, a gente tem uma janela, né? Então, quanto mais novo ele chegar, melhor, mais oportunidade de aprender ele vai ter. Quanto mais velho ele chegar, talvez mais dificuldade ele vai ter. Justamente pela neuroplasticidade do cérebro, né? Então, a gente tem ali um cérebro aberto para receber. Uhum. É como se fosse um computador, é uma caixinha aberta ali. Eu vou colocar todas as informações e vou organizar. Então, a TEL vai organizar. Só que se eu demoro muito para receber essas informações, eu tenho uma lacuna ali que fica. Então, assim, a gente tem esse tempo. Então, claro que chegando mais. Quanto mais novo chegar, melhor. Às vezes chega, o pai não sabe nem o que a criança tem ainda, mas olha, o médico pediu pra vir. Que bom que você veio. E aí vamos tentar, vamos conhecer quem é essa criança. Vamos ver quem é essa criança primeiro. Aí às vezes leva 2 anos, 1 ano pra chegar no diagnóstico, pra fechar um diagnóstico de fato. Mas ele tá em terapia. Ele existe uma suspeita. O médico também tá suspeitando, mas o médico ainda precisa desse tempo da criança, às vezes até para falar assim, olha, às vezes era falta de estímulo. Uhum. Tem crianças que não foram estimuladas. Fala um pouquinho sobre a falta de estímulo. Eu acho que é porque daí a gente entra na questão de o que que a gente tá vivendo hoje. Uma vida corrida, Uhum. rápida, intensa, que não dá para Mundo respirar. moderno. E que não dá para respirar. Poucos são os pais que brincam com as crianças hoje. Mas brincar de sentar e brincar, com brinquedos. Não a gente só dar um tablet, Um uma TV, um celular. celular. Mas brinquedos que antes a gente brincava quando a gente era criança. Quando eu era criança, às vezes não tinha brinquedo, mas você tinha, sei lá, uma caixinha de fósforo e virava um carrinho. Hoje em dia as crianças não conseguem, Querem às tudo vezes, pronto. fazer isso. Uhum. E aí tá tudo muito rápido, então é um passe de um dedo, né? É um clique, é um dedo, é um passar pra frente, já vem um novo, passar pra frente, já vem um novo. E aí é muito estímulo, é muita informação que aquele cérebro tá recebendo o tempo todo, recebendo, Uhum. recebendo. E aí às vezes a gente não consegue ter esse tempo da criança fazer. E aí às vezes a vida tá tão corrida que eu não deixo a minha criança comer sozinha. E é importante quando a gente fala de seletividade alimentar que a criança coloque a mão na comida. Ai, mas ela vai pôr a mão na comida, Uhum. Gabi, ela vai pôr a mão na roupa, ela vai pôr a mão na boca e depois vai Vai sujar toda a minha sujar. cozinha. Não tem problema. Mas eu não tenho tempo. Tudo bem. Sábado e domingo você consegue? Consigo. Então, sábado e domingo deixa ela sujar, não tem problema nenhum. De segunda a sexta eu entendo que você tem que levar na escola, tá com uniforme, não dá tempo. Tudo bem. Sábado e domingo deixa ela comer do jeito dela. Mas ela vai comer com a mão? Não tem problema, ela vai comer com o talher a hora que chegar no momento de comer com o talher. Mas ela precisa saber o que ela tá comendo, ela precisa ver o que ela tá comendo, ela precisa Uhum. tocar, ela precisa cheirar, ela precisa se lambuzar. E não tem problema. Então, hoje em dia, às vezes a gente quer fazer as coisas tudo muito rápido e a gente não dá oportunidade pra criança fazer. Você dá oportunidade pra criança pôr a meia? Não, você vai e põe a meia na criança. Por quê? Ah, porque eu tenho horário, eu preciso ir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que Uhum. levar lá na escola. Eu entendo, porque eu também passo por isso. Mas se a gente não dá oportunidade pra criança, às vezes ela não vai desenvolver. E não é porque ela não consegue, é porque ela não teve oportunidade. Uhum.
Alguém não, É. os pais não estimularam a Uhum. criança a ter autonomia. E não é nem culpa dos pais, porque às vezes é tão automático, Camila, que a gente nem percebe. Eu Uhum. acho tão bonito vocês serem pais e mães, sabe por quê? Mães, porque vocês têm um olhar compassivo para os pais, porque a maioria das vezes os pais, Uhum. eles são crucificados, Sim. né? E aí, eu acho que o grande diferencial de vocês é porque vocês entendem também o outro lado da Uhum. moeda. Sim, a gente fala isso às vezes, Que a muitas das gente vezes. vive isso também, né? A gente sabe que é corrida, a gente sabe que às vezes não dá tempo, e a gente não quer também que a Uhum. criança se Porque é muito suje. fácil julgar o pai e a mãe, Uhum. né? Tudo é culpa do É. pobre do pai e Se da você não, mãe. se você não tá nessa É. situação, né? E às vezes eles não sabem, né, como fazer, e falta orientação, né? A gente tem aí a informação hoje é muito fácil, mas também é muita informação, né? Então, às vezes eles não sabem o que fazer, eles ficam perdidos mesmo, né? Então, Não é tem como a manual, é né, Stephanie? Não para pôr a tem. meia, é mais fácil colocar lá a meia da criança, porque ele vai demorar muito e às vezes vai colocar errado, enfim. E falando um pouco disso, das oportunidades, eu acho que falta também muito dessa parte motora global da criança também, né? As crianças não vão em parquinho Uhum. mais, né? Não sobem no Motora global, o que é isso? Explica de para a audiência. motora global, vamos pensar, né? Nos movimentos de pular, de escalar, de correr, de jogar uma Então, você bola. está me dizendo De que as agarrar uma crianças estão bola. só dentro do apartamento, O que a gente. assistindo TV no Isso. tablet, e deve estar dando problema até aqui, né? Visual. Sim, Na visual. visual. A gente não pode generalizar, né? A gente vê, assim, muitas crianças em parques, né? Mas o que a gente vê da maioria é isso, né? Eles não sabem, às vezes, subir num escorregador. Criança não consegue comer sem tablet. Quantas eu já vi, Isso, né? exatamente. Não tem esse tempo de atenção, de espera, né? Então a gente vê que mudou mesmo, né? Hoje é muito a tecnologia, né? A Uhum. tecnologia é boa, mas a gente tem que saber usar, né? Então Sim. a gente tentar mesclar aí, né? Vai um pouquinho no parque com a criança, no parque, todo bairro hoje em dia tem um parquinho, né? Nem que seja Condomínio. ir num balanço, ir num escorregador, ir num gira-gira, né? Isso dá oportunidades para a criança, né? A gente Para ela desenvolver pensar em essa. parte motora, pensar na parte sensorial da criança, né? A hora que a gente balança, a gente estimula vários sistemas sensoriais, então isso vai estimular também no cognitivo da criança, na autonomia, né? Então, a gente acha que é besteira, né? Gente, uma coisa tão simples e tão Exatamente. poderosa. Balançar a criança. Levar no parquinho. Levar no Deixar parquinho. ela Escorregar. se sujar. Brincar Uhum. de areia. Tanque de Pisar areia. na grama. Então, assim, Barro. é o brincar que a criança vai ter Brincar livre. o brincar livre que a criança vai ter oportunidade para ela desenvolver, né? E às vezes a gente acha que não, né? Que vamos colocar aqui para ela aprender as letras, aprender os números, o que é importante, né? A gente sabe que no futuro vai ter que usar, mas vamos pensar na criança pequena, né? A gente precisa que ele tenha um motor Andar estabelecido, descalço. estabelecido, né? Exatamente. Então, muitas dessas coisas foram deixando, né? E a gente precisa retomar isso, né? Então, isso é uma das coisas que vocês passam como dever de casa, lição de casa para os pais. Uhum. Levar no parquinho. parquinho. Que mais? Menos tela. Menos Vocês tela, se sujar. têm uma recomendação que vocês orientam, eu sei que isso é muito particular, mas que Uhum, vocês orientam para os pais, né, uhum. que vocês estão, o que é saudável, recomendável? Então, na realidade, a gente pensa muito, vai muito de acordo com a criança, porque a gente tem crianças que estão muito tempo na tela e a gente sabe que se tirar de uma forma, vai ser prejudicial. Vamos falar sobre isso. Então, assim, a gente a gente tenta entender a rotina dessa família também. Tá. Porque assim, ai, Gabi, mas eu dou tela porque eu preciso. Não dá tempo de eu ajudar a fazer determinadas coisas. Eu preciso fazer a janta. Então, nesse tempo, ela tá na tela. Sim. Tudo bem, quanto é esse tempo? Ah, 1 hora. Tá bom, 1 hora, até 1 hora, tudo bem. Mas o que ela tá vendo? Não é só o tempo da tela. É o que ela tá vendo. Você sabe o que ela tá assistindo. O que seria melhor ela tá assistindo. Você percebe isso, não percebe? Porque tem muitas coisas que estimulam demais as crianças. Tem coisas que... Tem comportamentos que aparecem em determinados desenhos que você fala, não é legal. Então, assim, veja o que a sua criança tá assistindo. Uhum. Mostre pela faixa etárias. Hoje a gente tem crianças mais velhas que assistem coisas para idades muito acima. E eu fico assim, mas você tá vendo isso? Ah, é no YouTube, tia Gabi. Eu falei, ai, caramba, né, no YouTube. Mas não é o YouTube Kids? É, mas a escolinha também, eu converso com meu amiguinho na escola, que também assiste. Então, assim, outro dia eu tava numa reunião escolar, a coordenadora falou, Gabi, eu me assustei. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque eu fiz mais ou menos, assim, uma sondagem com as crianças, e, assim, as minhas crianças estão na rede social já, muito pequenininha. Qual a idade? Eu acho que ela falou, as crianças que a gente tava falando era de 7 a 8. Ela falou assim, já tem Instagram.
já assisti, já publicar. Daí eu falei, eu também acho cedo, A né? influência hoje já vem daí, né? Uhum. Desde cedo. Daí você fica. Daí ela falou assim, mas não é só eles terem a rede social, é o quanto ele tá consumindo daquilo, né? Os pais, será que estão vendo? Eu falei, então, acho que é uma conversa legal pra você ter com os pais daqui da escola. E será que os Ela pais falou, vão aceitar também, né? tem isso. Então a gente tem. É muito peculiar. Então a gente tenta. Essa questão de tela, a gente tenta conversar com os pais de acordo com Uhum. a demanda. Já tem criança viciada e aí precisa fazer um desmame. Uhum. E vocês ajudam nesse Uhum. desmame? A gente tenta organizar essa rotina, né? Uhum. Eu acho que uma coisa que é um pouco padrão da TO, a gente tenta organizar a rotina. Cada família vai ter uma rotina e a gente vai tentar o que é melhor para aquela criança, para aquela família, né? E essa diminuição, né? Como a Gabi falou, diminuir um pouco a tela. Vamos ver como que ele tá vendo essa tela. Será que a gente consegue mudar do celular para o tablet um pouquinho mais longe, do tablet para a TV, Porque né? aqui é muito perto. Porque fica Também. muito aqui, né? A gente já tem crianças que tá tendo dificuldade de vista mesmo, né? De visão por conta da tela que fica com o celular aqui muito próximo, né? Do rosto. Então a gente tenta fazer algumas mudanças para também essa criança que tá num vício em tela não tenha uma crise, não fique pior, né? Na questão comportamental. E fazer essas mudanças, essas pequenas mudanças, e aos poucos, gradual, a gente tentar diminuir, né, esse tempo de tela deles, né? Eu Porque vou... não tem como você tirar. Não. Você tira e dá o quê no lugar? Uhum. E eu sou professora, né? Sou professora da Escola Waldorf, do aula de inglês, e a gente percebe quando a criança tem acesso, né, à tela, quando ela Uhum. não tem. A disponibilidade para o aprender é Uhum. muitíssimo maior. É diferente, né? É completamente diferente. Agora, eu vou fazer uma pergunta um pouco polêmica, pode ser que, não sei, eu vou fazer, vamos lá. Ai, ai, ai. Vocês acreditam que a quantidade de laudos que tem nas crianças hoje em dia, a vida moderna, né, açúcar, telas, isso está influenciando o cérebro dessas crianças, de alguma forma a trabalharem diferente, né, a irem para neurodivergência, será que eu poderia falar assim? Polêmica! Polêmica, ela chegou. Eu avisei. Olha, eu vou falar o que eu penso Seu enquanto pessoal. Gabriela. Eu penso que a gente não pode dizer que está levando a neurodivergência, mas Uhum. que Influencia. essa mudança tem influenciado que eu vejo crianças cada vez mais agitadas, não só motoramente, mas às vezes a criança tá sentada, mas você percebe que o cérebro dela tá muito agitado, porque a Uhum. fala dela muda. Então, uma criança que o pensamento e a fala não acompanha. Por exemplo, eu falo muito rápido, mas o meu cérebro tá 3 vezes mais rápido do que aquilo. Então, às vezes, eu como palavras e não é porque eu não sei falar, às vezes é porque o meu pensamento tá muito acelerado. O celular é muito acelerado. Todos os shorts que eles assistem hoje em dia, que a maioria assiste isso, é muito rápido. Então, é 3 segundos. Tem criança que nem 3 segundos fica, passa, 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 passa. E aí, isso gera uma agitação. As minhas crianças hoje em dia, eu tenho crianças que elas não conseguem perder no jogo de tabuleiro. Primeiro que jogar tabuleiro pra eles já é uma coisa Do extraterrestre, né? outro mundo, Nossa, né? tia Gabi, é isso? ET, o que é isso aí? Mas eles tá perdendo. Você percebe que ele começou a ter essa percepção de que ele vai perder, a agitação já começa. Uma frustração, morder o lábio, não sei o quê. E o comportamento você olha pra criança, ela tá mudando. A partir do momento, eu não falo essa palavra ganhei e perdi. Mas a partir do momento que acaba o jogo, que ela olha assim, tipo, tenho menos carta que ela, ou alguma coisa assim. Ou tem uns que nem chega. Já joga, já não quer mais. Não quero mais isso. Vamos trocar, não sei o quê. Uhum. Então é tudo muito rápido. Então eu não quero terminar um jogo que leva 10 minutos pra fazer. Eu quero uma coisa mais rápida. Então, assim, muito mais rápido. Então você percebe que as crianças têm menos paciência. Eu vou dar um exemplo pessoal meu. E elas têm baixa tolerância à frustração. Muito. Muito. Pessoal Pode meu. falar o A minha seu. filha usa o celular. Um dia eu fui com ela no shopping, aí tinha uma fila. Ela queria o tal do negócio lá no milkshake. E tinha uma fila. Ela olhou pra mim e falou: ai, minha fila tá muito grande, né? Eu falei, nossa, mas 10 minutos na fila? Ela falou, não, vamos no outro. Eu falei, não. Pois eu falei, ela vai ficar na fila. E ela ficou. Levou meia hora. Mas você percebia que, tipo assim, se eu tivesse dado a oportunidade de ir mais rápido, ela ia no mais rápido. Por quê? Porque é tudo rápido. É tudo muito rápido, é tudo muito intenso. Então, eles não têm mais essa questão de parar, perder, compartilhar. Então, criança compartilhar com outra criança também não, porque é tudo meu, é tudo eu, é tudo meu. Então, assim, tá acelerando, a gente tá deixando crianças cada vez mais estressadas. Eu vejo isso, as crianças estão estressadas e cada vez mais ansiosas por conta dessa nossa
rotina, dessa mudança toda. E aí, quando vamos dizer que meu filho recebeu um diagnóstico, tá? Ele tem um laudo. Eu levo na TO e você vai organizar, e aí você vai retirar, vai me ajudar a retirar aquilo que vai estimulá-lo e vai me orientar Uhum, a colocar na minha rotina coisas que vão fazer com que ele lide melhor com a uhum. vida, né? Que desacelere. É Sim, isso? isso. E vai muito do desejo da família, né? Então, que nem você comentou do retirar, né? Às vezes essa família não vê um problema na tela, né? Mas tá É. tudo bem, ele não fica muito. Só que a gente vê, enquanto profissional, a gente A vê gente que há um tem um olhar, a problema. gente consegue É. ver, né? E daí a gente não faz assim, ó, você tem que tirar. Qual que é o desejo da família? Às vezes o desejo da família não é tirar a tela naquele momento. Às Uhum. vezes o desejo da família é que essa criança coma, independente se é com tela ou não. Então a gente vai trabalhar em cima do que a família está pedindo. A gente quer que a criança coma o arroz e feijão, a gente vai trabalhar então na possibilidade dele comer um arroz e feijão. E aos poucos a gente vai indicando, né? Olha, mas talvez a tela não tá muito, né? A gente tenta ir pelas beiradas, né? Comendo pelas beiradas ali, porque o desejo sempre tem que vir da família, né? A gente vai Porque tem que avaliar. sustentar, né? Vocês vão Exato. propor, mas eles precisam O sustentar. É trabalho um maior trabalho é em deles. conjunto. Sim, Exatamente. sim. Então a gente vai avaliar, claro, né? Ó, a gente avaliou, a criança está com dificuldade nisso, nisso, nisso. E daí vai muito da família. Qual que é o seu desejo? O que que você deseja que eu trabalhe com ela, né? Qual que é a sua queixa? Porque a gente sempre pergunta no primeiro atendimento, qual que é a queixa principal? E hoje em dia tem chegado muito para vocês a questão da seletividade, mas também Uhum. dos laudos. Vocês trabalham crianças Sim, laudadas, Sim, né? sim. A já. Crianças maioria com já vem com A diagnóstico. diagnóstico. maioria às vezes já vem com diagnóstico. Com Às vezes vem diagnóstico. algumas com investigação, que daí É. a gente auxilia, né, nessa avaliação e o médico que vai laudar, né? Mas vem muito da família, né? O que que a família tá buscando, qual é a queixa que tá sendo a dificuldade do dia a dia, né? Porque às vezes o que é dificuldade para mim não é dificuldade para você, Sim. né? Então a gente parte muito do que a família deseja. Vocês têm contato com a escola? Sim. Temos. A gente sempre Vocês tem. vão até a escola, têm contato com a professora? Como que Uhum. funciona aí esse intercâmbio, né? A gente sempre faz reunião com as escolas, né? Às vezes a gente consegue ir até a escola, né? Às vezes mandar ou a gente mesmo, às vezes um estagiário também consegue ir observar a criança dentro da escola, né? É AT? Ou AT, isso, AT? AT. Uhum. Então, Explica para assim, as pessoas o que que é AT? o AT é um atendente terapêutico. Isso. Geralmente é um estagiário de TO, fono ou psico, né? E ele tem o curso de atendente terapêutico. E ele vai na escola para observar quais as dificuldades da criança, quais as dificuldades que a professora tem com a criança, e ele traz para nós terapeutas e a gente vai em uma conversa nova com a escola para orientar como trabalhar melhor dentro da escola com essa criança. Então, a gente tem essa conversa, né, com as escolas, ou a gente vai, ou a gente manda o AT para observar, ou às vezes faz uma reunião online, às vezes se a escola não tem essa disponibilidade também, porque às vezes muitas escolas não aceitam que a gente vá até lá, né? E aí, quando não tem abertura da escola e nem do professor? A gente consegue pelo As- menos uma reunião com eles É. e a gente tenta conversar, né, explicar, porque às vezes essa criança também não apresenta uma dificuldade grande na escola, né? Às É vezes a mais em dificuldade em casa? casa, né? Então a gente vai muito do que os pais trazem, né? Se é uma dificuldade da escola, a gente vai e conversa com a escola. A maioria das escolas que a gente tem São conversado, parceiras. eles são São bem bem parceiros. abertos E se o e professor precisa mudar ali a forma de ensinar, como que é? É tranquilo? Porque Tem você identificou ali, por exemplo, que aquela criança tem, não sei, um um TDAH. TDAH, vamos lá. Uhum. Ela tem um TDAH, então a forma dela aprender é diferente. E aí você passa aí as diretrizes, de A acordo gente com o que você identifica, como que o professor deve ensinar. Você ia falar até de sensorial. Tem algumas crianças que têm algumas questões sensoriais também e que a gente tenta levar para a escola. Então, a gente tenta Uhum. conversar com a coordenação, com o professor e a gente orienta como que pode fazer. Por exemplo, a gente tem crianças que não vão conseguir ficar 45 minutos sentada na cadeira. Percebo Ah, isso. professora, você pode pelo menos pedir. Você não precisa necessariamente falar pra ele, olha, ele tem uma liberdade de andar, mas pede pra ele fazer determinadas coisas, então pra ele te ajudar.
olha, fulano, vem cá, você não pega esse livro, não leva pra mim até... Então, assim, para ele ajudar em algumas tarefas, para que ele se movimente mais durante as aulas, para que ele suporte mais tempo ficar sentado, para que ele consiga se concentrar mais tempo. Às vezes a gente até fala, olha, ele Regulação precisa... emocional, né? ele precisa E de... sensorial. ele precisa de movimento. É uma criança que precisa de movimento, então você precisa tirar ele da sala. E quando você perceber que ele vai estar muito agitado, pede para ele ir no banheiro, ou libera para ele ir no banheiro, tira essa criança desse ambiente para ela conseguir voltar melhor, mais organizada. Então a gente tem esse contato com as escolas e nunca a gente teve São bem negativa assim. tranquilos, Foram bem... As professoras são bem abertas. Eu acho que até por conta disso, elas compreendem um pouco mais a necessidade da criança, né? E vê que a criança ali tá precisando de ajuda, né? Que é um Então, sofrimento, né? Que é um sofrimento para Eu criança. acho que de todas as pessoas envolvidas, né? E falando aí sobre pessoas envolvidas, adultos, vocês sentem que existe hoje em dia uma procura maior de adultos por laudos, por diagnósticos? Eu acredito que esse adulto ele vai buscar o seu próprio laudo a partir da criança. O que vocês enxergam sobre isso? Muitos, às vezes, pela criança, né? Pelo filho, ai, meu filho tem, e eu tinha isso também, ou eu também tenho isso, eu tenho essa dificuldade igual ele. Eu tenho muitas mães que vieram depois com um diagnóstico, depois que o filho teve o diagnóstico, né? E é engraçado que, assim, para elas, eu até falo, e aí, como que é para você, né? Receber esse diagnóstico, né? Ah, é libertador. Agora eu entendo, agora eu sei o porquê eu sou assim. Então é muito para muitas pessoas é libertador esse diagnóstico, porque compreende, né? É por isso porque em tal lugar eu fico desconfortável, é por isso que me dá ansiedade quando acontece tal coisa, né? Então é explicado para elas, né, o que está acontecendo. Então a gente percebe que esse diagnóstico está vindo bastante por conta das crianças, né? E às vezes até adultos que às vezes não têm filho, nada, mas pela informação, né? Às vezes vê na internet algum vídeo, ai, mas eu também tenho isso, mas E aí vai buscar. e Vai vai buscar. buscar. E aonde esse adulto pode buscar? No médico, na No realidade, vai médico. precisar passar pelo médico, porque vai precisar de uma avaliação neuropsico. Porque daí que ele vai fazer toda a bateria de testes e para ver as dificuldades e, de fato, para poder fechar um diagnóstico. Porque Entendi. tem pessoas que os sinais e sintomas são muito peculiares, né? E aí o adulto, se a gente for pensar, ele já se adaptou, Sim. né? Ele já cresceu, eu já me adaptei. Então a fase mais difícil talvez foi lá na infância, mas que também não foi vista. Hoje eu já sei lidar melhor com isso. Mas tem pessoas, igual a Stephanie falou, que é libertador, porque tem pais que falam assim: olha, hoje eu entendo o meu filho porque eu também fui assim. Só que na minha época ninguém olhou pra mim. Então, assim, e tem mães que falam assim: não, eu quero que ele faça as terapias, que ele consiga ficar, ter uma qualidade de vida melhor do que a que eu tive, porque pra mim foi sofrido. E tem pais que não têm essa percepção, só tem a percepção que, eu acho que eu era igual. Ai, será que eu não tenho? Será? Então, eles começam a fazer determinadas questionar, perguntas, né, e aí e a eles vão buscar. atrás. Entendi. Agora, vocês trabalham com adolescentes também, Sim. né? Então, é possível um adolescente que tem um laudo, que tem um diagnóstico, ele ter uma vida satisfatória, não vamos dizer normal, né? E eu sei que a clínica Trilhar, né, ajuda nesse desenvolvimento. Queria que vocês contassem um pouquinho disso. Quer Pode falar? falar. Na realidade, Que bom assim, que tá todo mundo querendo falar, né? na realidade, quando a gente pensou na trilhária, o espaço da trilhária foi justamente isso, porque a gente tem uma dificuldade aqui, né, em Sorocaba, em pensar em mais velhos. Então, a gente já trabalhava com os mais novos na Conecta e a gente não tinha um espaço até... A gente pensou em espaço físico mesmo, porque assim, é muito criança, e aí o adolescente tem aquela coisa, eu vou lá, só tem criancinha. Até os brinquedos, Né? Então, Tem a uma decoração, sala. é. Daí a gente pensou num outro ambiente para isso, para poder recebê-los. Então a gente pensou neles enquanto assim, vamos receber, vamos tentar. E lá é muito prático. Então assim, a gente tem uma cozinha grande, então a nossa intenção é: para que você quer uma cozinha? Porque eu preciso que essa criança, esse adolescente que tá nessa fase de transição da adolescência ou até um adolescente na transição adulta, saiba fazer seu ovo cozido, seu ovo mexido, seu pão com ovo, ou seu arroz e feijão, o que ele consiga ter mais autonomia. Então, a gente pensou nessa autonomia para que a gente consiga sair das 4 paredes da sala para fora. Então, assim, a gente tá começando agora com algumas crianças a sair. Então, vai no parque ali perto para ver se tem essa noção de atravessar a rua, noção do perigo, que dentro da sala ele tem, porque é controlado. Mas e fora da sala? Que às vezes eu não vejo, né? Então, eu preciso começar a ver, eu preciso colocar ele na vida, porque ele vai estar na vida. Uau!
né? E até pela proteção, né, dos pais, né? Então, assim, vai sair na rua, a mãe sempre vai te segurar na mão, tipo, espera. E daí, quando a gente tá como terapeutas ali, né, a gente fala, ó, e aí, o que que a gente faz agora? Então, a gente deixa eles pensarem, né? A gente não fala, ó, tem que parar pra você atravessar a rua. Ó, tá chegando pra gente atravessar a rua, o que que a gente tem que fazer? Né? Então, pra eles terem essa consciência, essa responsabilidade também, né, desse que eles estão crescendo, que eles são independentes, né? Até de a gente ir num mercado com eles, né? A gente vai fazer vamos fazer uma lista de compras, né? Onde que a gente tem que pegar? Como tem que passar no caixa, né? Então, tudo isso para eles serem independentes mesmo, né? Pensando aí numa vida adulta, É que uma eles não. preparação para a vida Sim. adulta. Que Exatamente. especial isso. Acho que E- todo mundo precisava É. disso. Porque às vezes com pai e mãe, às vezes. Não dá tempo, às vezes, da gente E às vezes o pai e a ensinar, mãe não né? têm muita paciência, né? No dia a dia a gente não tem, né? Tá na correria, ai, deixa eu passar, né? Porque É, e muitas com- vezes eles aprendem olhando, E né? com pai e mãe a gente faz Isso. manha, né? Faz Ah, manha. coisa. Ai, Porque não eu tenho- quero, né? Ai, é chato. Ai, não sei. Ou tipo, ai, eu já deixa- sei, sim, né? E Que às vezes alguém a vai criança não fazer. sabe, né? É. E Alguém daí- sempre vai fazer por ela, né? E Se eu às não vezes faço, com a alguém vai terapeuta é diferente. Gente, eu fui aprender a fazer as coisas quando eu fui morar fora. Então, né? Então, exatamente. E aí, outro dia eu tava fazendo com uma criança, ela dobrou a cama, arrumou a cama bonitinha. A mãe dela falou, não acredito. Fez? Falei, fez, vou mostrar pra você. Ela, filha da mãe, né? Mas ela não faz. Ela desceu fazer. Falei, então, se eu fizer pela minha filha, ela também não vai fazer. Por quê? Você vai deixar. Então, assim, a gente tem que começar a dar essa responsabilidade também pra criança, pro adolescente. Olha, a sua responsabilidade é fazer, pelo menos arrumar a sua cama, arrumar seu quarto. Que com a mãe é manha, né? Com a mãe é mais fácil. Então, tipo, se eu não fizer. Ou às vezes a mãe nem dá a oportunidade. fazer. Então, às vezes, até pelo fato dessa criança ter um diagnóstico. É. Muitas vezes rotula essa criança e Incapaz. incapacita essa criança de seguir o seu próprio caminho e se Uhum. desenvolver, né? E aí, vai chegar uma hora que ela não é criança mais, ela precisa ir para o mundo. Como que Uhum. faz? E até essa maturidade também, né? A gente vê alguns adolescentes com 12, 13 anos que têm comportamento infantil ainda, né? Uhum. E a gente até lá na triagem, a gente aboliu a palavra tia. Não, eu não sou tia. Não. Eu sou a escola Stephanie, eu sou a também, Eu não sou Gabi. tia também. Na Olha escola seu também. tamanho, você tá maior que eu, você tá me chamando de tia? Então, assim, Uhum. tem muito isso da gente querer infantilizar também, né? Então, a gente sempre traz os pais, ó, já tá grandinho, vamos começar a dar mais responsabilidade em casa. Desenvolver a autonomia dessa Exatamente. criança, porque muito pai, muita mãe acredita que quando a gente coloca as crianças para poder fazer, vai para um lugar de maldade, né? Uhum. É. Porque lá no passado, os nossos avós tinham que fazer muitas coisas, Uhum. né? E aí a gente foi pro outro extremo, colocou essas crianças agora nesse lugar de incapacidade. É. Né? Então a gente precisa dar autonomia para essas crianças, para que eles sejam adultos satisfatórios, né? Adolescentes e adultos que funcionem, funcionais. Agora, é possível ter uma vida normal, normal não gostaria de usar essa palavra, mas satisfatória, Sim. profissional para crianças, adolescentes com laudo, é possível? Sim. Sim, a gente tem. É que tem pessoas que descobrem depois, né? Que, tipo, é um TEA nível 1, por exemplo. Ele vai ter dificuldade, algumas dificuldades, mas ele vai conseguir. Vai conseguir fazer uma faculdade, vai conseguir fazer um curso técnico. Eu acho que a gente tem que descobrir o que aquela criança que tá crescendo, que tá virando adolescente, tem de potencial. Se a gente conseguir ter esse olhar, hoje em dia as pessoas têm um olhar melhor para a inclusão. Então, assim, conseguir. Eu não consigo, por exemplo, percebe que tem uma dificuldade com o social, muito com o social. Mas hoje em dia tem tanta coisa para trabalhar que você não precisa do outro para trabalhar. Por exemplo, eu posso trabalhar com coisa de internet, eu posso trabalhar atrás do computador, que é só eu, o computador, a máquina, e eu só falo com alguém ali atrás da máquina, ninguém tá me olhando. Nossa, então Então você tem está me muita dizendo coisa que que você dá pode pra- até ajudar esse jovem a escolher uma faculdade, Uhum. Sim. algo que é Isso. mais alinhado com as potencialidades que ele tem. Uhum. Interessante, vai até ajudar para que esse jovem não fique pulando de galho em galho, porque aos 17, 18 anos é muito difícil a gente saber para que a gente Aham. serve, né? Uhum. Olha, Uma pessoa gente, atípica já tem dificuldade, né? A imagina. atípica, então, é mais difícil, né? Então, a gente auxilia nisso, de ver as potencialidades, até na questão de trabalho mesmo, né? Então, a gente tem empresa hoje que tem a lei de cotas, né? Então, entrou, às vezes, pela lei de cotas, né? E colocam essa pessoa num lugar que ela não vai conseguir trabalhar, né, ali. Então, a gente vai tentar ter essa conversa com a empresa, olha,
Se essa pessoa ela lida melhor em um lugar que não tem muita gente. Será que a gente consegue adequar um outro cargo para ela, né? Nossa. Então, até isso a gente precisa avaliar qual que é a potencialidade, qual a dificuldade também dessa pessoa para a gente conseguir adequar, né? Essa é a ideia da Trilhar, do adolescente até o primeiro emprego. Parabéns, Auxiliar. gente. Estamos chegando perto do fim. Que Ai, pena, foi rápido. ficaria aqui horas. Eu queria que vocês olhassem para aquela câmera ali e dissessem para as pessoas como que elas podem encontrar vocês. Esse trabalho maravilhoso aí que vocês desenvolvem. Parabéns, viu? Por favor. Bom, a gente atende na Clínica Conecta, crianças, atendendo pelo convênio da Unimed, APAS, Funserv e particular. E atendemos também pela Trilhar, com o objetivo de atender os adolescentes, né, e adultos, pelo convênio da Funserv e particular. Os arrobas. Arroba Trilhar, né? Mas você tem que falar. Eu não vou lembrar agora. Vai Não dar tem vai ter que problema, cortar depois isso a aí. gente coloca aí. Tá. Tem a Trilhar e a Conecta e os nossos arrobas, né? Uhum. Theo Gabi, Theo Stephanie. Isso Isso. aí. E aí, qualquer dúvida, qualquer pergunta, ou se tiver, a gente tá lá disponível para qualquer informação. Eu queria agradecer. A gente que A gente Foi que agradece. muitíssimo especial. Muito obrigada. Tamanha bagagem, tamanha informação, tamanha contribuição vocês estão trazendo aí para o mundo, para os pais. Parabéns, viu? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, A gente que agradece esse agradece. espaço. Gratidão, gratidão. Gratidão a você que acompanhou até agora. Muitíssimo obrigada e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.